A graça e a paz, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, vamos meditar na palavra do Senhor e, como diz na descrição, hoje nós vamos falar de Deuteronômio 21, dos versículos 18 ao 21. Deuteronômio 21, do 18 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que nós possamos entender esses versos. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus é um Deus muito sanguinário no Antigo Testamento, mas no Novo, ele é um Deus de graça. Deus era muito duro no Antigo Testamento, mas agora com o seu filho, ele amoleceu. Não, queridos, Deus ele é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Vamos entender o que é esse contexto aqui. Esse é um dos grandes exemplos de lei civil. E a lei civil não se aplica mais aos dias de hoje. Nós temos 3 leis na Bíblia e presentes no Antigo Testamento: lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei que adotamos e vamos adotar até o fim é a lei moral. Mas a lei cerimonial e a lei civil, ela não está mais presente. Essa aqui era uma lei civil do Estado teocrático de Israel. Então, isso aqui era para ser cumprido. Um filho indisciplinado, ele poderia ser condenado à morte. Hoje em dia, essa não é uma realidade. Um filho indisciplinado, ele não é condenado à morte. Nós não temos nenhuma autoridade com este poder de condenar ninguém à morte, até porque a pena de morte não é legalizada no Brasil. Mas olha a gravidade que a Bíblia fala sobre a indisciplina. Eu gosto muito de um filme, um musical antigo. O nome dele é Amor, Sublime Amor. E nessa passagem, em uma das passagens do filme, em uma das músicas, são 2 gangues jovens. E aí a irmã de um cara de uma gangue se apaixona pelo cara de outra gangue. É um Romeu e Julieta de gangues no meio de um musical onde tem muita dança, certo? E uma das músicas que eles falam, ele diz assim: se vierem nos prender, nós diremos que somos uma doença social, né? O jovem ele tem essa mania de se esconder como uma vítima da sociedade. Isso é uma realidade hoje, mas não é uma verdade. A Bíblia não incentiva esse tipo de indisciplina. O que a sociedade faz, quando olha esse texto aqui que a gente leu, acha um absurdo. Mas veja, a disciplina, ela visa para a criança, ela visa uma repreensão. E não disciplinar, na verdade, é um incentivo à corrupção. Por quê? Porque a sociedade, ela ainda olha a criança como uma pessoa inocente. Mas olha que a lei civil diz que ela não é inocente. Vemos um pai que castiga o seu filho, que impõe limites ao seu filho. Aqui é uma situação onde o pai e a mãe já tentaram de tudo. Então veja, isso aqui é uma lei civil. Nós não temos autorização de matar os nossos filhos, claro que não. Isso para o Brasil é um absurdo. Não existe eu levar um menino para o pastor e ele condenar o menino à morte. Não, ele não tem poder para isso, nós não temos o poder para isso. Mas o que fica dessa lei civil que era tão pesada em Israel? O que fica para hoje, no nosso contexto específico? O princípio de autoridade que o pai e uma mãe têm.
O princípio de que o filho ele não tem escolha, ele deve obedecer ao seu pai e à sua mãe. Não existe meio termo. Esta é uma verdade absoluta. Se o pai der a ele a oportunidade de falar a sua opinião, claro que ele pode falar. O menino tem que ficar calado, não pode. Não. Vai depender da criação, mas o princípio de autoridade ele é uma verdade absoluta. O seu filho lhe obedecer ou não vai depender da criação. Ele tem que lhe obedecer. É um princípio, é uma verdade. Por quê? Porque a falta de disciplina ela pode levar o seu filho para o inferno. A disciplina vai salvar a alma do seu filho. Esse é o contexto aqui, igual a Jesus. Jesus ele foi obediente. Obediente até a morte. E morte de cruz. Ele nos mostrou o maior exemplo de obediência ao Pai. Por quê? Porque a falta de disciplina em casa, ela vai para a igreja. Ela vai para o trabalho. Ela vai para o mundo. Só que o mundo e o governo e as autoridades, eles não vão ser tão benevolentes como os pais. Então veja como é pesado isso aqui, de fato é, comparado às leis de hoje. Mas um filho aqui, ele é condenado à morte se ele fosse rebelde. Hoje, isso não é mais colocado em prática, claro que não, e hoje é um absurdo, hoje é um crime no caso, mas existe um princípio aqui. Qual é o princípio? A rebeldia não começa quando ele começa a trabalhar. A rebeldia não começa quando ele já é adulto. A rebeldia, ela começa e ela nasce em casa. Ela nasce em casa. A maioria das pessoas que são disciplinadas pelas autoridades hoje não foram disciplinadas em casa. A maioria delas. Então, muitas vezes, os pais se enfurecem com os filhos quando eles desobedecem a ordem direta deles, mas deixam para lá quando eles não obedecem uma ordem direta de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se o menino chegar em casa com os pés melados de lama e sujar a casa, ele vai levar uma surra e ficar de castigo uma semana. Mas se o menino mentir na minha frente, eu vou fingir que ele não ouviu. Ou seja, quando me afronta diretamente, ele leva uma surra e fica de castigo. Quando afronta diretamente o Deus, o nosso Deus, no mandamento de não mentirás, você até acha engraçado e finge que não ouviu. Não. Não é permitido você levar ninguém para o seu filho morrer hoje. Mas o princípio fica de que ele deve obedecer, que o filho deve obedecer os pais. E um filho obediente será um bom pai, será um bom servo de Deus. Vai ser melhor para ele, para a família dele, para a igreja dele, para o trabalho dele, para a vida dele. Obediência é tudo. E a rebeldia é um dos grandes males da sociedade, um dos grandes males da sociedade hoje. Amém? Palavra pesada, mas necessária e com uma boa aplicação. Amém? Deus abençoe e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nós meditarmos na Tua palavra. Esteja conosco, nos guarda, nos guia cada vez mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.